Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo ao IFTV Debate. Hoje, quarta-feira, 4 de julho de 2025. Esta é a primeira edição do mês de julho. Caro telespectador, entramos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor do debate com os nossos painelistas aqui no estúdio da FTV, onde a sua visão se torna uma realidade. Onde já passo a saudar Alves Mulungu. Muito boa noite, seja bem-vindo ao IFTV Debate. Boa noite, Assis Chisupa, aos meus colegas de painel. E a saudação, em especial, como sempre, se estende para quem nos acompanha a partir de casa ou através da sua plataforma digital, que hoje contém como recurso para poder acompanhar a informação. Exato. Algum ponto prévio para o programa de hoje? Para hoje, não trago nenhum ponto prévio. Exato. Muito obrigado, Alves Mulungu. Já passo a saudar António Muxanga. Seja bem-vindo a este espaço que é a sua casa, onde convido desde já a deixar os pontos prévios. Muito obrigado, boa noite colegas do painel, boa noite povo moçambicano, aos internautas e a todos aqueles que nos assistem. Primeiro agradecer a Deus pela proteção em vida, apresentar sentimentos pesares às famílias que choram, à família Zandamela e Manhenje pela morte da dona Filomena Chitoquiço Zandamela, que faleceu no início da tarde de hoje em Manhenjene, distrito de Majakazi. Apresentar sentimentos de pesar à família Sitoye Muxanga pelo falecimento da dona Celina Joane Sitoye, que faleceu também na tarde de hoje e residente no bairro Fomento. Rogar a Deus para que acolha a alma delas e dos outros aqui não anunciados, desde que mereçam para o paraíso. Tenho algumas questões prévias, um número um pouco assim. Primeiro é a corrupção no Banco de Moçambique, BIMO, Banco Internacional de Moçambique, para ter direito ao empréstimo. Há empresários que tomei conhecimento de que estão com expediente autorizado desde fevereiro, até por capitais estrangeiros que estão a financiar projetos de desenvolvimento no país e que, porque não foram ditos claramente que devem pagar alguma coisa, não pagaram, estão a ser sabotados. Está-me parecendo que o diretor do crédito do BIM conhece esse jogo. Se as pessoas fazem isso, não são dele, espero que ele tome medidas, porque isto já está demais, é uma vergonha autêntica. A segunda questão que tenho é dos funcionários das áreas de conservação em Gaza, nomeadamente Massingiri e Banhine. Há pessoas que até hoje estão a trabalhar com contratos precários. O novo governo diz que devem mudar para passarem para contratos, novos contratos. E para isso devem ser indenizados, mas primeiro terão que ficar em casa. As pessoas não estão habituadas a isso. Não é frequente neste país você cessar e ficar em casa para depois voltar. Os únicos que tiveram essa sorte foi Arsênia Massinga e o sobrinho do Kalau, como generais da polícia, que foram à reserva com infrações e que depois requereram e conseguiram voltar. A maior parte dos moçambicanos não tem conseguido essa magia. Portanto, nós queríamos apelar à direção das áreas de conservação para resolver este problema. Não podem nos criar assuntos aqui, tendo em conta que aqueles funcionários estão lá desde 2008. Trabalharam muito para a instituição, outros em 2018. A terceira questão é o decreto que regula o uso das viaturas de alienação. Estão a ser um atentado à soberania das famílias. O número 1 daquele artigo, do artigo 28 deste decreto, diz que os meios alienados só podem ser usados pelo beneficiário. Neste caso, se sou eu que sou deputado, eu e minha esposa. Os meus filhos não podem. Imagine, por exemplo, um comite assim. Acho que o doutor Comite não tem condições de conduzir carro. Um presidente de Gebuza, um presidente de Sane e sua esposa, sentados onde estão, tem viatura de alienação na garagem. Os filhos são adultos, já não vivem com eles. Aliás, porque nem os filhos devem pegar o carro. Então, tem de levantar um sexagenário, uma sexagenária daquela, entrar no carro
para o motorista ir comprar refresco num restaurante para ele vir comer, ou para vir tomar, ou ir comprar uma pizza num restaurante, porque se o motorista for apanhado sem a presença do titular da isenção ou sua cônjuge, a viatura tem que ser recolhida. E para sair de lá, tem de passar da procuradoria, tribunal, ser julgado e pagar multa. Eu penso que não estamos a fazer nada. Estamos a criar confusão. E este decreto de 2023, quando a lei das isenções foi aprovada, não havia esta cláusula. Espero que o Conselho de Ministros rapidamente revogue esta confusão, que só está a criar conflitos entre os funcionários da autoridade tributária, sobretudo das alfândegas, com os beneficiários dessas viaturas. A outra questão é das sucatas nos parques do Estado. Por causa de uma situação igual a esta de isenções, que eu estava a tentar perceber, acabei caindo na sede da investigação e contra-inteligência das alfândegas. Fiquei envergonhado pelo número de sucatas que andam lá. É igual ao número de sucatas que andam na Assembleia da República. Ocuparam todo o parque. Os deputados deixam viaturas fora, quando dentro há espaço. Espero que o Departamento de Patrimônio do Ministério das Finanças vá recolher as sucatas. Mande vender as sucatas. Porque há pessoas que estão interessadas em recolher sucatas neste país. Não podemos continuar a sujar instituições. E a mesma coisa pode ser aplicável nos tribunais, na polícia e outras tantas instituições que têm muitas carcaças, já se sabe que não vão fazer absolutamente nada. O jornal Canal de hoje fala de uma situação de retirada de 8 bilhões de meticais no setor de saúde. Quer dizer, no momento em que os parceiros que asseguravam a saúde deixaram claro que não vão apoiar a saúde, sobretudo a azeite, está em banho-maria, está para ser extinta, não vai apoiar a saúde. O governo teve a coragem de retirar 8 bilhões da saúde. No momento em que a saúde enfrenta problemas de falta de medicamentos, de reagentes, de soluções para alimentar doentes, de meios de diagnóstico, de dinheiro para pagar horas extras aos médicos e outro pessoal de saúde, o governo tem coragem de cortar 8 bilhões de meticais. Depois vamos exigir que o ministro de Saúde faça magia. Acredito que não há quem é capaz de fazer omelete sem ovo. O que se pode fazer é sopa, omelete não. Como foi o caso de sopa das pedras, que não sei se existiu ou foi uma anedota que nos contaram. A terminar, queria manifestar a minha condenação e repulsa ao desaparecimento dos cofres da Rádio Moçambique de 8 milhões de meticais para comprar 64 computadores. 64 computadores custaram 8 milhões de meticais na Rádio Moçambique. Sinceramente, o que é que estamos a fazer? E quero aproveitar esta ocasião para pedir ao governo para fazer um estudo de fusão da Sociedade de Notícias, TVM e Rádio Moçambique, à semelhança do que está a acontecer com a Soico, que tem televisão, tem rádio e tem jornal, com a mesma direção, com o mesmo conselho de administração. Muito obrigado. Exato, muito obrigado, Antônio Muxanga, pelos pontos prévios. Passo já a saudar Orlando José. Seja bem-vindo ao FTV Debate e aproveito também a convidar para deixar os pontos prévios. Muito obrigado. Primeiro saudar aos colegas do painel, de seguida aos internautas e os fiéis da FTV. A partir de hoje, vou congratular a atividade da primeira-dama, Guetta Chapo, né, por este trabalho de campo, né, de base, que tem feito a nível dos distritos, nas províncias onde tem passado, que tem acolhido sensibilidades sobre condições, né, dessas mesmas comunidades. Então, dar os parabéns nessa fase inicial, né, que tem demonstrado o papel de uma mãe,
E, afinal de contas, quando uma mãe ela está no seu exercício, ele tem empatia com os seus. Então, ele tem mostrado esse lado. E o segundo tem a ver com a questão desta passagem do Cernic para a PGR. Não conseguimos falar na edição passada devido ao tempo, mas quero deixar aqui alguns pontos muito essenciais sobre a questão da passagem de Cernic para o Ministério Público. Exato. Porque se vamos ver, por exemplo, essa passagem do agente de Cernic para o Ministério Público é passagem de muita coisa. E que eu espero que o Ministério, aliás, o Procurador-Geral, a Procuradora-Geral da República esteja preparado para esta bagagem que vem. Segundo é que esses agentes da Cernic, que a maioria não estão mais ou menos familiarizados em termos jurídicos, matéria jurídica, né? Mas em termos de experiência são muito bons, até inclusive para mais que os outros procuradores. Ele tem uma experiência, tem lá pessoas de 30, 40 anos de serviço, 20 anos de serviço, em termos de experiência no terreno, eles sabem como que isso é feito. Então, é uma passagem que deverá custar aqui muito para a Procuradoria da República, no sentido de, primeiro, de formação. Essa formação que vai requerer formatar o modo operante desses agentes, que não vai ser a mesma coisa, né? Há um comportamento que vai ser desse lado para aquele lado e tem que ser moldado esse comportamento. Então, falar, por exemplo, de operações científicas, porque ali vai usar muita ciência, lei, vamos lá, essas novas competências de questão dos crimes cibernéticos, por exemplo. Então, requer uma ciência jurídica para lidar com a situação. E há um aceleramento que esses agentes vêm trazendo de lá para cá, né? Que é um tic-tac, daqui para aqui, aquelas são de manipulações. Então, haverá aqui um trabalho de base que é destituir a mentalidade dos agentes para uma outra fase do conhecimento jurídico para a questão de polícia judiciária. Polícia judiciária, né, fazendo direito comparado com outros países, tem mais responsabilidade, né, do que com polícia de proteção ou talvez com outras áreas da atuação jurídica. Então, aqui haverá uma confusão e eu espero que nesta passagem devemos fazer um trabalho de triagem, que é desarmar todos esses agentes. Desarmar todos os agentes, irem à Procuradoria da República sem nada. E a Procuradoria da República tem que ter um equipamento que vai de acordo com o nome e com as exigências dinâmica. Para quê? Para que esta polícia possa corresponder sob o risco de passagem de nome e a passagem operante para lá. Então, há que haver uma reforma aqui, de modo operante desta polícia. Então, precisa que aqui, novo equipamento, desarmar os agentes, formar. E há muita gente que dizem que são de Cernic e eu não sou de Cernic. Atualizar os recursos humanos, saber quem é ali que vai ser equipado e como vai ser equipado. Porque já não terá aquela polícia judiciária que vai parar na barraca com a arma, está a beber ali, de repente ameaçar alguém, de repente não. Essas coisas moram por terra. É uma nova imagem, uma nova roupagem. Então, aqui a Procuradoria da República ter esse trabalho de destituir na totalidade, de desarmar na totalidade. E aqui haverá uma outra missão para o Ministério do Interior. É preciso que haja outro ramo de investigação criminal dentro da própria polícia. Mas que essa ramificação deve ter uma comunicação com a Polícia Judiciária sobre o risco de haver uma confusão de competências e das ações dentro do terreno. Então, há um trabalho de base, esse ensaio, e eu espero que nesta lei, não só passagem em termos de lei, mas tenha feito um ensaio técnico, ativo, de quê? Para corresponder àquilo que é dinâmica. Porque o que acontece em outros casos? Corre-se para a lei, mas não se corre para aquilo que vai se efetivar dentro da própria operação como atividade. Exato. Sim, porque mesmo na própria Assembleia da República, nesta passagem, eu não cheguei a ouvir em termos concretos, porque antes, por dois da República reclamava sobre meios, equipamentos, por aí tal, e de repente já passagem para lá. E não ouvimos mais ou menos como que vai ser esta mudança, como que vai ser esta nova adequação dos agentes de Cernic para a Polícia Judiciária. Exato. A Polícia Judiciária tem mais responsabilidade, porque não é só atuar como se fosse um marginal. Há uma exigência lá. Exato. E como que isso vai ser? Exato, obrigado. É uma questão que eu só queria Sim.
Eu trabalhei muito neste processo da passagem da Polícia Judiciária nas outras legislaturas. Sim. Lamentavelmente a coisa acabou caindo. Tive a sorte de trabalhar nisso porque é por causa do estatuto. Sim. Porque eu estava a trabalhar numa comissão dos estatutos. Sim. Então, Estatuto da Polícia, Lei da Polícia. Estatuto dos Magistrados, Lei Orgânica dos Magistrados. Sim. Estatuto do Ministério Público, sei lá o que. O que está-se a pensar é que nos primeiros dias podemos ter pequeninos problemas, mas depois vamos acertar. Porque o que estava a acontecer agora na Cernic, os elementos de Cernic não faziam indisciplina porque queriam, eram mandados pelos comandantes da polícia. Porque depois havia a possibilidade da mobilidade. Ok. Ele é elemento da Cernic, Sim. ataca um colega qualquer, quando ele é identificado e depois desaparece, vai ficar no quartel da intervenção rápida, teve mobilidade. É procurado, não está cá, está em Cabo Delgado, na zona operacional, não pode voltar por causa de uma simples bofetada ou simples motorizada que ele usou, sem respeito. Nós temos esses problemas de elementos da intervenção rápida que balearam pessoas, em Mabalane, que o tribunal está à procura deles. E o Ministério Público diz que não consegue os trazer porque está na zona operacional. Mas essas pessoas cruzam com as suas vítimas todos os dias na rua. Bebem nas mesmas barracas. Então, isso vai terminar da mesma maneira como terminou nas prisões. Quem pratica indisciplina é agente penitenciário, vai para casa ou vai para a cadeia. Já não sai dos agentes penitenciários para ir à esquadra, ser patrulheiro. Não, já não existe isso. Então, eu acredito que a Cernic vai entrar na linha. Em matéria de meios, há muita gente, organizações da sociedade civil e embaixadas preparadas para ajudar Cernic. Se Cernic quiser fazer serviço de investigação com transparência. Em relação à questão que está a levantar dos crimes, o Código estabelece critérios. Tudo que não é sumário não pode ir à polícia. Então, penas superiores a 2 anos não serão investigados pela polícia. Aquela lei chumbou porque o ministro do Interior e o comandante-geral da polícia queriam que a Cernic investigasse, a polícia investigasse até penas de 8 anos, de 4 anos. Disse, não. Você está a escrever isso na sua lei. O que é que o Código Penal diz? Diz, sim. Então, tudo que é sumário, que vai até 2 anos, será investigado pela investigação policial, da Polícia de Proteção. Ou da Polícia de Fronteira, porque todos os serviços têm investigação. E imagina quando é acidente. Quando é acidente, entra a Cernic? Não. Ali só polícia de trânsito. Sim. Aquela polícia de trânsito destrui o auto ou não? Destrui. Então, e remete. É isso. Exato, muito obrigado. Está facilitado o serviço, não tenha dúvidas quanto a isso. O que nós queremos, você tendo um parceiro, diga a eles que nós já temos polícia judiciária na República de Moçambique. Precisamos de meios. À medida que os meios vão chegando, vamos tirar a KPMs, entregar àqueles que querem fazer guerra e os mecanismos, as pistolas próprias, os mecanismos próprios, os meios de comunicação próprios serem dados a Cernic. Agora há um desafio. Onde é que estarão instaladas as delegações de Cernic a nível das províncias e dos distritos? Porque em muitos distritos, Cernic é cozinha ou uma dependência ou um quartinho. Então, vamos continuar com isso ou não? Então o Estado precisa de investir muito nesta companhia de Cernic. Eu estou muito satisfeito. E depois tem que se nomear diretores de Cernic e chefes de departamento de Cernic. Porque Cernic só tem diretor de serviço a nível provincial com direito à casa. A nível distrital não há nada. O chefe de departamento não há absolutamente nada. Aquela era a entidade policial mais sacrificada. Espero, sinceramente, que desta vez as coisas possam correr bem. Os mesmos que ajudaram-nos a construir procuradorias e tribunais terão que nos ajudar a construir sedes da Cernic a nível distrital e a nível provincial e equipar a Cernic conforme ela tem de ser equipada. E depois, recrutar muitos juristas que tenham noção militar. Então, os estudantes de direito, concurso policial ou concurso militar, já têm onde ir. Que é para não termos alguém, quando está a pegar a arma, começa a tremer. Exato, muito obrigado, Antônio Muxanga e Orlando José. Passo deste momento a convidar Marcelino Pagaia. Boa noite e seja bem-vindo ao FTV Debate. E convido também a deixar os pontos prévios muito rapidamente para podermos passar para o nosso debate a seguir.
Boa noite para si, Chisupa, boa noite, Dr. Mushanga, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite, Dr. Orlando, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar o que é a conjuntura nacional moçambicana, a denominada Pérola do Índico pelo presidente Armando Emílio Guebuza. O meu ponto prévio, viajo para Nampula, onde a Polícia de Trânsito apreendeu centenas de motorizadas dos jovens que faziam, portanto, mototáxi. Esse país está apostado em poder maltratar a juventude. Não há emprego para esses jovens. Esses jovens tomaram a iniciativa de adquirir as motorizadas com tanto sacrifício para ver se conseguem se alimentar, mas esse governo manda recolher centenas de motorizadas no comando provincial de Nampula. Olha, nós estamos a criar um precedente extremamente chato para com essa geração 2000. Há muita gente, muitas empresas que estão a fazer falcatruas, nunca são mandadas fechar. Temos a Dugon, que está a poluir rios aqui. Temos a Vulcan Moçambique, que está a poluir a cidade de Moatize, dentre várias outras empresas que em nenhum momento o governo manda encerrar ou no mínimo dê atenção para que eles possam evitar essa prática. Agora, o que efetivamente os jovens mototaxistas provocaram ao ponto de poder recolher várias centenas de motorizadas no comando provincial de Nampula? Vamos agir de uma maneira que não criemos aqui situações de ódio por parte dos jovens. São esses jovens que hoje estão a cumprir penas, se é que já foram julgados. Mais de 3.000 jovens, por questões das manifestações, estão lá presos e até então não sabemos exatamente que julgamento está a decorrer, quais são as penas que esses jovens tiveram, não é? E que crimes que foram imputados, porque esses jovens foram presos, foram detidos à luz do dia e todos nós vimos. Era necessário que pudesse anunciar os crimes que esses jovens cometeram e, por conseguinte, as penas respectivas que eles estão a ter, no lugar desse silêncio que nós estamos a ter. Mais de 3.000 jovens estão presos neste momento. E na mesma situação, houve alguns que até, se calhar, provocaram algo superior àquilo que tiraram vidas humanas. Estão a passear a sua classe ali assim, e são pessoas que são pessoas adultas deste país, são pessoas que detêm poderes neste país. Essas aí podem estar a passear a sua classe depois de terem tirado cerca de 500 vidas humanas, mas sem julgamento, e a passear a sua classe. Mas esses jovens, porque destruíram o armazém, porque queimaram, sei lá o quê, entre várias coisas, esses aí merecem tal cadeia. E hoje estamos a ver esses outros jovens de Nampula a ficarem sem o seu pão, porque este governo entendeu reter várias centenas de motorizadas. São exortados a poderem devolver as motorizadas daqueles jovens. Aqueles jovens não só estão a sustentar-se a si mesmos, também estão a sustentar os seus pais. Este país está com problema de emprego. Não deve continuar esse processo. Vou novamente para a Tete para chamar a atenção ao administrador do distrito de Moatize, o senhor Eugênio Pedro Mushanga. Não sei se é irmão do nosso colega aqui, do Dr. Mushanga, mas esse senhor Eusébio Pedro Mushanga está a sofrer uma contestação por parte da população do distrito de Moatize em face dos valores que a secretaria que ele dirige está a receber da Vulcan Moçambique anualmente, como forma de poder apoiar as pessoas reassentadas dentro do próprio distrito de Moatize. A população diz que a gestão desse valor por parte do administrador, já que o valor entra na secretaria da administração, obviamente que o pelour dessa gestão está no seio dele.
porque mesmo a própria comissão... Está com o secretário permanente. A comissão dos moradores de lá, a comissão da cidade, que também devia estar a gerir esse valor, eles dizem que nas reuniões que têm tido com o administrador, Eugênio Pedro Muxanga, discute-se sobre as prioridades a dar aos valores que entram da VUCA Moçambique. No entanto, quando já vai na aplicação, decide-se a ter outras obras e não aquelas que se discute no consultivo do distrito relativamente à gestão desse valor. E, novamente, se reclama que as empresas que são adjudicadas para poder construir algumas infraestruturas lá, constroem infraestruturas de má qualidade, para além disso, abandonam as obras. Mas logo a seguir, os mesmos voltam a receber obras, mesmo com obras que eles abandonaram, não estão a dar continuidade. Então, essa questão, o senhor Eugênio Pedro Muxanga precisa de poder rever esse cenário. Aliás, esse assunto é de auditoria do Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo, na outra sessão nós falamos que deveria ir ao distrito de Moatize para poder auditar as contas desses valores da VUCA Moçambique que estão a entrar na Secretaria da Administração do distrito de Moatize. Para além disso, o senhor Eugênio Pedro Muxanga está a reter um machimbombo lá na administração. Um machimbombo que a população de Cateme negociou com a Vale Moçambique em 2022, na hora da saída, aliás, 2021, na hora da saída da Vale Moçambique, que eles precisavam de um autocarro que possibilitasse a ligação da Cateme à cidade de Moatize. E, por conseguinte, a Vale aceitou isso e acabou adquirindo um autocarro. Fez a entrega à administração do distrito de Moatize. No entanto, esse autocarro é visto a circular desde 2022 até então para outros fins, quando esse autocarro foi solicitado pela população. Então isso não faz sentido o que está acontecendo. E já há aqui situações de evocar a questão do tribalismo que está acontecendo. Porque dizem que eles estavam felizes com a administradora cessante, que era natural de lá de Moatize. E hoje, o senhor Eugênio Pedro Muxanga diz, provavelmente por ser da Machangana, já começa a tirar esse tipo de... porque ele não está interessado em poder desenvolver o distrito de Moatize, porque ele não é nativo de lá. Mas essas situações não deveriam estar. É aí onde estamos a puxar a ideia do Afonso Djacama, quando falava das eleições distritais. Nós temos eleições provinciais hoje. Quem concorre aliás, a cabeça de lista do governo da província é nativo de lá. Então, essa questão, vamos ter que voltar a repensar sobre essa questão das eleições distritais que Afonso Djacama havia proposto e pensado muito bem sobre esse cenário para evitar esse tipo de especulação ou de questão que estão a tirar neste momento. Estão a fazer uma comparação da administração de uma que foi administradora local e agora de um administrador que vem da outra região, que efetivamente não devia acontecer. O último ponto prévio tem a ver com a preparação da entrega do município de Quelimane ao partido no poder. Eu nunca vi um deputado que ele defende o próprio edil, que é do mesmo partido, que vem acusar o seu presidente de ter desviado 86 milhões de meticais numa sessão da Assembleia Municipal. Eu nunca vi, por exemplo, tantas contas que foram reprovadas na Assembleia da República pela oposição. Nunca vi em nenhum momento um deputado do governo a poder reprovar aquela conta. E muitas vezes foram eles sempre a poder ir de acordo. Agora, quando aparece o membro da Assembleia Municipal da Renamo a poder reprovar a conta, aliás, a dizer que houve roubo aqui, houve desvio aqui de 86 milhões, tendo em conta que o edil
é da própria Renamo. O que está a acontecer aqui? Não estarão a preparar neste momento para devolver ou entregar o município de Quilimane ao partido no poder? Eu acho todas aquelas, neste momento, para aqueles membros que são atentos, há um dever que o cenário que está a acontecer em Quilimane é propício, está-se a preparar base, está-se a preparar esteira para poder colocar o atual edil de Quilimane, e quando chegar nas próximas eleições já estará o caminho aberto para devolver o município de Quilimane, que não é aquilo, o cenário que está a acontecer agora. Ora, são manifestações que fecham as instalações do município porque não há pagamento de salário, e logo a seguir aparece essa denúncia de que estão a desaparecer 86 milhões. Qual é a ligação que vai se ter aqui dos 86 milhões que os próprios membros da Renamo estão a dizer que houve desvio, e com relação àqueles que estão a reivindicar salário? Por um lado, o município está a tirar dinheiro e não está a pagar salário. É essa ligação que está-se a fazer. Então, é por essa razão que estamos a dizer que neste momento está-se a preparar a entrega, a devolução do município de Quilimane. Talvez mesmo no fim dizer que, olha, aqui era preciso poder reconhecer que o Filipe Jacinto Nunes foi o melhor guarda-rede ao nível nacional. Dos 10 penaltis do campeonato provincial, ele conseguiu defender todos. Defendeu 10 penaltis. Estamos a dizer que Filipe Jacinto Nunes conseguiu ter 10 governadores. Não perdeu nenhuma província. Então ele é o melhor guarda-rede, que nunca tivemos uma situação, talvez só podemos lembrar como o nuro-americano, o ex-guarda-rede da seleção nacional. Então, Filipe Jacinto Nunes também teve esse cenário. A Renamo não conseguiu converter nenhum penalti dos 10 que deveria ter convertido. E o Filipe Nunes conseguiu defender. Está de parabéns, Filipe Nunes. Exato, obrigado, Marcelino Pangaia. Sim. Com todo respeito, eu não gostei da forma imbecil como o Dr. Pangaia tratou esta questão. O meu pai é Pedro Sabão Muxanga. Os filhos dele masculinos foram João Pedro Muxanga, Antônio Pedro Muxanga, outro João Pedro Muxanga e o outro Antônio Pedro Muxanga. Somos 4 filhos e todos nós nunca vivemos em Tete. Quem foi a Tete por ser deputado sou eu. Os outros nunca foram para lá, meu pai morreu sem dizer Tete. Mas o que eu queria dizer aqui é que pode ser verdade o que o senhor está a dizer, também pode não ser verdade. A administração pública, normalmente, a gestão dos recursos humanos e financeira é feita pelo secretário permanente, nunca é feito pelo administrador do distrito. Sobretudo esses dinheiros de que o senhor está a falar. Essa experiência que eu conheço é o que está-se a viver. Agora que tenha sido o administrador a tirar dinheiro, duvido muito. Mas como o senhor aparenta que é muito bom na promoção do tribalismo, quis usar isso. Mas tens que recordar que nós também em Gaza temos muitos manhungas. Lamentavelmente, nós não podemos voltar, cair a essa imbecilidade ou esse buçalismo de tratar manhungas como o senhor trata os machanganos. Mas eu não gostei, e sobretudo quando é um professor universitário que faz isso. O senhor tem a obrigação de educar o povo para discutir o assunto e não discutir a origem das pessoas. O Cumbani, que foi construir o Palácio de Justiça, o edifício mais bonito que anda em Tete, depois daquele edifício da administração construído pelo colono, nunca é enaltecido lá, porque é machangano. E eu conheço muitos manhungos que estão a roubar aí. Exato. O próprio presidente do município, da cidade de Tete, o outro. Aquele senhor que foram tirar agora, que está no comitê do Partido Frelimo, tem um processo no tribunal, aquele que era primeiro secretário da Frelimo. O senhor nunca falou dele. Então, se é roubo, papá, o roubo é tipo feitiçaria, não tem manhungue, nem tem irmão. Esta questão que está a tentar levantar aqui, do Quilimane, é preciso ir a Quilimane. Porque pelo que eu ouvi, o próprio dele reconheceu que houve duplicação. Exato. Como é que você leva um relatório duplicado
para apresentar na prestação de contas. O que eu acho que tem que se fazer? O doutor Araújo Exato. tem de pegar os papéis e indicar com clareza que houve erro aqui, sentar e corrigir. Exato. Agora, dizer que a Renamo, porque tem que manter o município, tem que manter erros, também não vou tentar defender isso. E é preciso perceber também que se há fome, não há fome só da Frelimo, é a fome dos outros. Se o doutor Araújo tem dinheiro, que pegue dinheiro, paga a todos, para parar-se com o barulho que está a fazer em Quilimane. Não quero com isso defender que a posição tomada foi bonita. Não. Só que eu não ouvi o rebate de que o processo está bom, considerando que pode haver situação de pessoas não dominarem a gestão, pode haver situação de não saberem analisar o relatório de contas. É preciso que vão lá auditores para ajudar a determinar se efetivamente o município roubou o dinheiro ou não. Quem sabe pode chegar à conclusão de que não, houve erro, esse erro ser corrigido. Ou pode constatar que não, há piores coisas, e depois tomar-se a decisão que se pretende. Portanto, no lugar de comentar aqui porque, eu acho que a melhor coisa que o senhor tem de fazer é ir a Quilimane. Vai sentar lá, pega os papéis, analisa, porque eles dizem que tem mapas, dizem que leram, a informação que o senhor está a dar diz isto, mas os mapas que nós temos aqui dizem outra coisa. Exato. Podemos ir para o nosso debate. O problema é que tocou um assunto que sim, pode mas, criar um problema. Desculpe, eu penso eu queria podíamos passar para o nosso debate. Sim, mas porque já criamos um outro debate. É verdade, não é um debate. Tudo bem, mais 2 minutos. Pode haver um equívoco aqui. Por consideração, 2 minutos para irmos ao nosso debate. Pangaia não está a evocar aqui a questão do tribalismo. O que está a evocar aqui é que é aquilo que neste momento está-se a falar junto da população de Moatize, que é coisa que poderia se evitar. Nós aqui estamos numa situação de assessorar quem é de direito para que essa situação possa ser combatida. O país não pode voltar mais ao tribalismo. Essas situações aqui tivemos outrora, mas paulatinamente estávamos a passar. Se existe esse comentário, é preciso que seja dito para quem é de direito poder ultrapassar. Nós não estamos a combater aqui nenhuma tribo. Quem tentou fazer isso de outra vez, que acabou criando coisa, foi o próprio presidente Jacama, que depois acabou corrigindo isso, quando falou na campanha que havia de deportar os machanganos para a África do Sul. Mas ele percebeu que era uma situação que efetivamente não era aquilo que ele queria dizer. Não é isso. Mesmo esse assunto, disseram que o presidente Jacama queria deportar Macondes para a Tanzânia, porque Macondes não era moçambicano. Ok. Mas desculpa, o Machangana foi dizer isso. Então o presidente Jacama, em forma de retribuição, disse: eu não posso deportar Macondes para a Tanzânia e deixar Machanganas que também são da África do Sul. Ok. Exato, então, muito obrigado. Só um minuto só. Então, aqui não está-se a tentar querer criar a situação do tribalismo. Não é isso. O que estamos a ver, estamos a tentar assessorar o governo, que é para, nesse pacote da unidade nacional, poder evitar, quando ocorrem situações desta natureza, se indique equipes para poder retirar esse tipo de equívoco que existe na população. O problema não é esse. Outra questão que estamos a dizer aqui é o seguinte: Pangaia não disse aqui que o administrador levou dinheiro ou roubou dinheiro. Estamos a dizer que os valores que estão a entrar na Secretaria do Distrito de Moatize, obviamente quem é o pelouro de todas, mesmo o secretário permanente, em última instância, quem responde é o administrador. Então, estamos a dizer que existe essa situação que a população está a comentar. E pode acontecer que ele próprio administrador não saiba disso que está a acontecer. Então, a nossa tarefa aqui é de poder denunciar, apresentar, como nós temos esse privilégio da voz aqui. Então, o administrador que investigue essa situação. O que está a acontecer efetivamente sobre essa, por exemplo, essa questão de atribuição de obras. Não é ele, pode ser o GEA, mas na última instância quem tem que responder aí, ao nível do distrito, é ele, o administrador. Então, por isso mesmo, ele como administrador, esse assunto estamos a abordar pela segunda vez, que se tivesse até havido um pronunciamento dele
para poder dizer sobre isso. Até agora ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Desculpa lá. Então são esses casos que nós... O presidente do município de Moatiz, o presidente mais desorganizado que anda aqui envolvido em muita coisa suja, que você sabe, você nunca procurou saber quem é o irmão dele. Por que você vai malhar o Mchanga? Se os Mchangas existem, desde Manica, Sofala, Inhambane, Gaza e Maputo. Exato, muito obrigado. É Muito obrigado. imbecilismo, senhor professor. Obrigado, Antônio Mchanga, obrigado, Marcelinho Pangaia. Houve aqui uma troca de mimos entre os nossos painelistas, afinal de contas, é aqui onde os debates são discutidos sem filtros, onde trazemos assim cá ao telespectador assuntos que dizem respeito à sociedade moçambicana. Para já vamos ao nosso debate hoje, onde estava previsto para discutirmos o assunto de ocupação da instalação da sede da Renamo e também, em consequência, a reaparição do Suf Momade depois desta exigência dos ex-guerrilheiros da Renamo em convocar um Conselho Nacional para resolver os conflitos internos. E também está previsto para hoje para discutirmos a implicação da falta de visas no país. Sabemos que há aqui um braço de ferro entre os empresários moçambicanos e também o setor financeiro moçambicano, onde o banco diz que há divisa e os empresários reclamam pela falta de divisa. Até porque o Rogério Zandamela voltou a dizer que está-se a reclamar de divisa e que nem o metical essas pessoas têm. Há aqui trazermos também para este espaço, discutirmos esses assuntos. Também íamos falar no programa de hoje a questão da expulsão do executivo da Vivo Energy, este conflito que está a levantar também poeira, que está a envolver muita tampa grossa. E por fim, se o tempo nos sobrasse, íamos falar das incertezas em meio à aprovação do partido de Venâncio Mondlane, Ana Malala. Para já, para quebrar o gelo, vou convidar mesmo, vou começar com Antônio Mchanga, porque diz respeito a um partido onde Antônio Mchanga milita, e relativamente ainda hoje já decorreu aqui o Conselho Nacional, que ontem, pela primeira vez, o Suf Momade, depois de tantas solicitações, aparece. Acompanhamos a ocupação da sede da Renamo pelos ex-guerrilheiros, acompanhamos a questão da troca de tiros, o lançamento de gás lacrimogéneo a partir da unidade de intervenção rápida. Também houve um momento em que a sede nacional da Renamo esteve ocupada pela polícia, pela unidade da intervenção rápida, e também hoje realizou-se o Conselho Nacional, onde ouvimos o pronunciamento da secretária-geral da Renamo, ouvimos também, entre outros membros do partido Renamo, relativamente à questão da destituição do Suf Momade ao cargo da presidência do partido. Como que olha, Antônio Mchanga, este Conselho que já estava a ser exigido e o que se espera a partir desse Conselho que possa trazer como proposta de solução para o partido Renamo, a fim de reverter todos esses conflitos que está a acontecer dentro da Casa Renamo? Muito obrigado. Bom, não se realizou o Conselho. Houve reunião de antigos guerrilheiros da Renamo com a direção do partido Renamo. Ou seja, reunião de desmobilizados da Renamo com a direção do partido Renamo, o que achamos que, dependendo da forma como as questões tenham sido afloradas, pode trazer novo ar dentro do partido, tendo em conta que o partido nunca reuniu desde que saímos de Alto Moloco, passam mais de um ano. E não é normal um partido que se crê atuante da pujança da Renamo, com responsabilidade que a Renamo tem, com representações nas assembleias municipais, assembleias provinciais, e tenha tido o resultado que teve nas eleições gerais, ficar mais do que 365 dias sem reunir, alegadamente porque o ano é este, o ano, nós ainda não estamos fora do prazo. Afinal, qual é o prazo? Se você aprova vai fazer a sua primeira reunião em junho, a segunda reunião anual vai fazer quando? Essa reunião é periódica? Ou é reunião de faz de conta? O que nós achamos é que o partido deveria ter reunido no primeiro trimestre.
deste ano e reunir no último trimestre do ano. Isso é que é o normal. O presidente tem de manifestar a vontade de marcar a reunião ou no primeiro mês do trimestre ou no segundo mês do trimestre e nunca fora do terceiro mês do trimestre. Havendo problemas, até o quarto mês tem de se resolver tudo. Lamentavelmente, não é este entendimento que algumas pessoas têm. Mas eu não creio que essas pessoas tenham razão. Eu acho que estão do lado errado da história e serão julgados. O que se pretende, o que é minha ideia, é que os assuntos da RENAM devem ser abordados dentro da RENAM, nas sedes da RENAM. Os membros da RENAM foram à sua sede. Entraram de qualquer maneira. Mas não se pode provar que os membros entraram de qualquer maneira. Porque lá na porta tem polícias armadas. Polícias indicadas pela RENAM. Essas pessoas da UPAI, vestidas como estão vestidos, aqueles estão a guarnecer a Assembleia e aqueles estão a guarnecer ministérios. O que é que aconteceu para esses membros da polícia deixarem entrarem aquelas pessoas lá dentro e depois ficarem mais do que 10 dias, depois chamar-se intervenção rápida? Acho que o povo precisa de perceber melhor isto, sob o risco de sermos confundidos para sempre. O mesmo grupo sai da sede nacional, vai ao gabinete do presidente, chega, entra, manda filmar, até abrir congelador, os polícias estão lá parados. Depois vai se chamar intervenção rápida. Eu acho que alguma coisa aqui falhou aqui. Eu preciso reconhecer que houve falha. O colega Magumice ontem disse que ia fazer conferência de imprensa lá na sede da RENAM, porque também é membro da RENAM, é membro do Conselho Nacional. Foi mandado embora pela intervenção rápida. E a intervenção rápida disse a ele: vai pedir autorização ao comandante-geral da polícia. Desde quando é que o comandante-geral da polícia manda na sede da RENAM? Esta é a questão que o povo levanta. E esta questão é séria para quem quer fazer política com seriedade. Então são estas questões que eu acho que são muito importantes nós termos que verificar. Agora, a reunião está a decorrer. Houve suspeitas de que as pessoas estão a vir e não estão a vir, mas para mim isso não é muito relevante a esta hora. O que interessa é que lá dentro estão algumas pessoas conotadas como os financiadores dos outros como sei lá, mas o mais importante não é financiar, porque esse financiamento nunca vai ser provado. Ainda que você dê de comer bacalhau, camarão, caranguejo a filho de alguém, nunca você vai conseguir estimular esse filho para atacar o seu pai biológico. Se o filho aceita atacar o seu pai biológico a troco de comida, é que alguma coisa anda em casa. Ou o pai não compra comida. Então o filho ficou super dependente. Então todo o pai tem de se preocupar em comprar comida para os seus filhos não ficarem vulneráveis. Então esta questão de evitar que houvesse o que houve, resolve-se falando. Eu sempre defendi isto. Mesmo quando houve a confusão de Venâncio, eu dizia isto. Hoje, estamos a rir o Ferreira aí, porque foi queixar no tribunal. Agora diz que o tribunal não é nada, posso tirar o processo. Quer dizer, a mãe dele nos ensinou onde se brinca. Ele leva o tribunal, considera como jardim infantil. Quando ele quer brincar, vai brincar no tribunal. Que rei de brincadeira é essa? Tribunal é para questões sérias. Vai ao tribunal quem tem assunto, não é quem anda a brincar. Para quando entender, eu posso retirar. Porque já não quer assumir o cheiro da loucura que ele praticou. Nós estamos contra a resolução de questões estatutárias. Não sei se estão para ouvir. Questões estatutárias do partido nos tribunais. Agora, difamação e calúnia, falta de respeito, roubo de minhas coisas na sede da RENAM por um militante da RENAM, esse é assunto de justiça. Agora, o que nós esperamos, sinceramente, é que tenha havido boa conversa
ou que esteja a continuar boa conversa, para que a Renamo se reencontre. Há a tentativa de se dizer que aqueles tinham saído para quê? Junta militar. Afinal, quem foi atrás daqueles que tinham ido atrás da junta militar? Quem foi atrás daqueles que tinham ido atrás a junta militar? Foi para a mãe. Para os integrar nas suas listas para poderem merecer a desmobilização. E nós vimos isso no dia da assinatura do acordo. Agora não pode aparecer alguém hoje aqui a dizer aqueles. Sabe? O que importa aqui não é continuarmos a metermos achas à fogueira. O que interessa é encontrar um mecanismo que faz com que o fogo baixe de intensidade. E encontramos um espaço de conversa. Aconteceu sim, por quê? Porque ficamos muito tempo sem reunir. Porque eu acredito que se o Conselho Nacional tivesse reunido no fim do ano passado, tivesse reunido no princípio deste ano, não teríamos chegado a esta questão, por exemplo, de assalto ao gabinete do presidente e assalto ao gabinete da secretária-geral. Sem com isso pretender dizer que os assaltantes têm razão. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, o que é que eu espero? Eu espero sinceramente que a Renamo saiba que os problemas da Renamo devem ser resolvidos pela própria Renamo. Se a Renamo não consegue fazer isso, há de ver onde é que vai parar. Vai desaparecer do mapa. Exato. Obrigado, António Mushanga. Eu vou terminar este lado, depois venho para o meu lado direito, Alves Mulongo. Olhando a reaparição do Sufo Momade após um longo período onde estava-se espera que ele dissesse alguma coisa e veio para esta reunião de acordo, passo a correção depois da explicação do António Mushanga. O que lhe parece estar a acontecer com a Renamo? O que pode-se esperar da Renamo depois desta reunião que aconteceu hoje com a Associação dos Combatentes da Luta Democrática, esta que é composta por ex-guerrilheiros da ala militar da Renamo? Bem, isto parece-me que o Sufo Momade é alguém que não compreende muito de política, porque o Sufo Momade parece-me que só vai aparecer em ocasiões formais, ou seja, não tem mantido um diálogo informal ou um diálogo de corredores com os seus militantes, porque isso é que harmoniza a militância dentro de um grupo. E ele tem que perceber que não está a dirigir uma empresa ou uma indústria, ele está a dirigir uma organização política, e quando se dirige uma organização política é importante que o diálogo seja algo permanente, que o diálogo seja algo que é praticado de uma forma frequente dentro da organização, de modo a alinhar o pensamento do partido, de modo a orientar as pessoas os passos a seguir. Agora, quando brinda-se os militantes de um determinado tipo de partido, como a Renamo, com o silêncio, isto significa que há uma falha em termos daquilo que são, ou daquilo que é a compreensão de uma organização daquela dimensão, a quanto da sua liderança, mas também significa que a equipe que ele escolheu de trabalho é uma equipe que está a o sabotar, ou seja, é uma equipe que o diz para fazer algo que não é o correto, porque até este nível não seria nenhuma novidade ele aparecer no meio a uma reunião de ex-desmobilizados ou de desmobilizados. Devia ser uma aparição ou mais uma de muitas desde a ocupação da sede nacional. E eu creio que os militantes da Renamo que ocuparam a sede nacional, se tivessem tido diálogo com o próprio Sufo Momade, a estas alturas já teríamos uma solução e se calhar nem o próprio escritório do presidente teria sido ocupado. Então, é preciso que ele compreenda, e a sua equipe também compreenda, que fazer política não se faz no silêncio, não se faz com contactos unicamente ou genuinamente formais. É preciso que haja diálogo de corredores, diálogos informais, naquelas situações em que temos uma liderança que até liga para os seus militantes a perguntar aquela dor de cabeça que disse que sentia ontem,
como é que está hoje. Isso é uma forma calórica de tratar as pessoas, isso demonstra uma vontade de estar próximo aos seus problemas, aos seus desafios. Então faltou muito disso do Suf Momad, tanto que a sua permanência, mesmo com este tempo estipulado pelos estatutos, que provavelmente irá perdurar até o próximo ano, eu creio que pelos problemas que existem já é muito tempo. Já não se pode esperar tanto tempo assim. Há uma necessidade de se reestruturar a própria RENAM. Ele tendo consciência de que a reestruturação valerá a pena, a própria RENAM, porque vai, de facto, conseguir trazer uma estrutura, uma base para a RENAM trabalhar. A RENAM não pode parar para tratar assuntos internos somente de caráter litigioso. É preciso que trate assuntos internos, mas de caráter estruturante, de modo a se posicionar para as próximas eleições, para fazer a manutenção, voltar a reconquistar o público que nas últimas eleições gerais perdeu. Porque assim, parece-me haver uma agenda oculta em destruir ou enfraquecer a RENAM, porque o modo como estão a se comportar algumas figuras da RENAM, parece-me que o objetivo final mesmo é destruir na totalidade a RENAM. Ou seja, quando nós temos uma polícia na sede nacional da RENAM e vai lá um membro sonante e pede um espaço para poder fazer uma conferência de imprensa e a polícia simplesmente diz que tem que falar ou pedir autorização ao comando geral, significa que há parte da liderança da RENAM que em contacto com o comando geral terá mandado os polícias para ocupar a sede. Então, há aqui um problema maior que está sendo criado, porque a percepção de que a polícia é uma polícia governamental, ou seja, é uma polícia que está a mando do partido no poder. Isto, para os membros ou simpatizantes da RENAM, significa que há uma parte da liderança da RENAM que está capturada pelo partido no poder e está a obedecer a uma agenda desconhecida. Então, é preciso que isto fique claro. Quem mandou a polícia para lá, o que é que a polícia faz? Porque muitas das vezes podemos especular, mas a polícia está a fazer um bom trabalho no sentido de manter a ordem, depois vamos devolver a sede à liderança da RENAM. Mas não está a ficar claro neste sentido, porque se fosse neste, eu creio que muitos dos altos quadros da RENAM já teriam aparecido a apreciar de uma forma positiva esta ocupação por parte da polícia, porque nós ontem tínhamos lá supostos ex-guerrilheiros da RENAM ou membros da própria RENAM a ocuparem a sede, mas hoje temos a polícia. Então, significa que está-se a banalizar uma sede nacional de um partido da dimensão da RENAM, que não só é reconhecida internamente aqui em Moçambique, mas também tem um reconhecimento internacional. Então, é preciso que se tome aqui muito cuidado com essa forma de pensar, mas também de fazer as coisas, porque a RENAM não é um partido qualquer. Então, não sendo um partido qualquer, ainda tem lá um determinado grupo, e esse grupo aparentemente está insatisfeito e pode criar qualquer tipo de problema ao nosso sistema político nacional. Não digo a questão da segurança, porque já foram desmilitarizados, hoje em dia a RENAM já não possui armamento, mas pode criar certos problemas para a política no seu todo e também questões sociais. Então é preciso que haja um engajamento no sentido de organizar-se a RENAM, é preciso ajudas externas, não só internamente da própria RENAM, mas é preciso que haja uma mão externa para poder se reposicionar a RENAM, que ela volte à cena política nacional com o ímpeto que sempre demonstrou ter quando esteve muito bem organizado. Exato. Obrigado, Alves Mulungu. Orlando José, nestes moldes em que se fala da RENAM, de ontem e de hoje, e prevê-se a RENAM do amanhã, surgem vários conflitos que fez com que alguns membros da RENAM saíssem. Falo concretamente do Venâncio Milhano, que depois do conflito político que aconteceu no ano de 2023, este ator apareceu
e tanto lutou na Renamo e depois saiu, foi para CAD foi para o Podemos. E, por consequência, depois do Podemos, também houve um outro conflito político, assim que podemos considerar, e decidiu ele então criar o seu próprio partido, que é Ana Malala. E verifica-se que desde alguns tempos para cá, desde que se anunciou a criação deste partido, aparece simplesmente nas redes sociais, até através do Denis Tivani, o mesmo Venâncio, tem partilhado algumas situações da criação deste partido. Mas está aqui uma incerteza da aprovação deste partido por parte de quem é de direito para a criação do partido. Olhando para o partido Ana Malala e a forma como está sendo tratado este partido, a criação deste partido, o que podemos esperar? Será que há possibilidade de aprovação da criação deste partido, ou nem por isso, ou então pode-se aguardar uma outra viabilidade? Falo isso que gostaria de pedir este comentário, se depois de ter comentado o que já foi abordado relativamente à RNAM, e poderia passar mesmo para este assunto da criação do partido Ana Malala. Muito obrigado. A criação do partido Ana Malala, vamos olhar para os acontecimentos, porque eu creio que o mais importante para qualquer cidadão que eu acho que sente-se, né, livre e acha que tem capacidade para ter uma organização política partidária e reunir os requisitos, creio que não pode haver nenhuma viabilização. Outra coisa que aqui acontece é uma questão de visão, porque muitas das vezes é quem cria o que a pessoa traz. Esta parte da visão é que conta muito para o futuro. E o simples facto de esse cidadão, Venâncio Mondlane, ter uma visão muito, ampla e do futuro, então aqui há uma contradição. Porque há quem quer manter, né, no sentido de não avançar e massagear o sistema, e é que tem uma visão para manter, para fazer as coisas acontecer. E é uma coisa muito estranha. Neste processo de criação de Ana Malala, há uma organização que anda ali, vamos alguma coisa, uma organização meio esquisita, mas com uma sessão de querer abafar a criação desse partido da Ana Malala. Isto é um pouco contraditório, porque se formos a ver, por exemplo, a Ana Malala, naquele que é o projeto que o Venâncio trouxe ao público, é uma visão promissora, uma visão da juventude, e que cada jovem tem essa prerrogativa de ter uma palavra, de se expressar livremente, de pensar, de opinar, de trazer ideias próprias, de abraçar um futuro com uma espécie de patriotismo para que o país possa avançar. Então, a viabilização ou não de Ana Malala com requisitos, não pode haver agendas políticas obscuras. O que ela é clara é que com todos os requisitos reunidos deve se legalizar o Ana Malala. E é uma coisa muito engraçada. Após essas recomendações, né, que devem ser feitas pela essa equipe de Venâncio Mondlane, já houve ali um pronunciamento, uma agenda para a próxima semana, né, uma equipe, né, do Venâncio Mondlane, mais do Ministério da Justiça, vão se reunir para a semana para haver o processo de legalização. Mas por que toda a mistura saudável sem necessidade? Eu acho que é uma coisa propositada. Se a Ana Malala tem requisitos, que se aprove. Se o partido no poder tem uma maturidade política, que tem a experiência que tem, né, está à altura de taco a taco com esse partido, com esse partido no futuro que se for legalizado para o futuro de Moçambique. Não se pode olhar o produto da Ana Malala como espécie de uma organização particular do Venâncio Mondlane. Não. Tem que se olhar a Ana Malala como sendo um partido político que vai contribuir, né, para o quê? Para aquilo que é a democratização do país e também para aquilo que é a transparência na coisa pública, para aquilo que é o futuro de Moçambique. Então não podemos olhar aqui uma espécie de uma coisa particular de Venâncio Mondlane. Se Venâncio Mondlane tem uma visão, é o moçambicano, deve ser abraçado e deve ser dado seu lugar para contribuir para o desenvolvimento e crescimento de Moçambique. Entretanto, se há alguns esquemas
para controlar, monitorar esse partido no futuro, ou talvez as pessoas que são integrantes do partido. Essa também é outra agenda. É preciso que as agendas estejam bem claras. Aqui estão falando da legalização, não estão falando de lei, não estão falando de agendas políticas. Já se há um habitual aqui do partido do poder controlar, massagear, monitorar os partidos políticos, dormir no tempo, eu creio que isso tem que parar por terra. É preciso que haja um taco a taco. E esse comportamento, né, que foram se alinhando em vários partidos políticos e foram adormecidos alguns partidos políticos. Mesmo essa questão da Renamo, por exemplo, se formos ver a liderança do próprio Tsufo Mamado, para mim, na minha visão, eu acho que há uma missão, né, contrária à criação desse partido. Há uma missão, porque vê lá só, são vários acontecimentos num só momento e que precisa de uma voz só voz, de um líder, e que esse líder está ausente. E parece que é um pouco engraçado, ele já aparece agora a dar alguma reportagem e depois que nas suas declarações, em vez de assumir para organizar o partido, já quer acusar o governo de pagar pensão. Não é assim, não se corre para acusar o vizinho. É preciso com que a pessoa se identifique com o problema da casa, com os seus filhos e possa dar uma sentada com os filhos para resolver o problema. Então, mas se isso não acontecer, sempre vai haver problema. Então, e é preciso com que muitos jovens integrantes dos partidos políticos começam a pensar uma visão de Moçambique promissora. E não pode pensar agora que deram chocolate ou pão, como dizia aqui o colega do painel, o deputado Muxanga, que não é pelo pão que um filho deve trair o pai. Não é pelo pão que alguém tem que esquecer a sua missão. A questão é, qual é a missão destes partidos políticos? A missão é ar-condicionado, a missão é água vumba, a missão é ter um escritório bonito, a missão é ter carro de luz para passear, a missão é estar de fato de gravata, ou a missão para servir o povo. A política é preciso exercida com um pouco de maturidade. Não se pode ser política com fome, com estômago, com missões que não sejam patrióticas para o que é o Moçambique. Não pode. O exercício político é o reflexo da maturidade da pessoa, aquilo que precisa enxergar para que a juventude, para que o país em si possa ter um desenvolvimento aquecido. Não se pode combater pobreza com esse tipo de políticos. Não se pode combater aquilo que nós chamamos de, vamos lá, corrupção, por exemplo, com esse tipo de comportamentos. Não é possível. Porque se a gente estamos a lutar agora para ver, para ver um Moçambique diferente, é preciso que cada político, na sua casa, ele tem que sentar e refletir e pensar, durante 10 anos do meu exercício, o que eu fiz para o povo? Por que eu fui pedir voto para o povo? Não se pode correr usar o instrumento, né? Usar a juventude para assuntos próprios. Não. Se a pessoa decidiu abraçar a política, é que tem uma missão, que é ser servidor. O que é ser servidor? É abdicar-se a si mesmo para servir ao povo. Então, nós não podemos aqui correr o risco de ver numa situação de uma instabilidade, um desequilíbrio de missões por parte dos políticos. Não. A política seja exercida com um pouco de maturidade, com um pouco de ciência, com um pouco de escola, com um pouco também de identidade. É preciso a pessoa se identificar com a causa. Qual é a causa pelo qual eu luto? E muitas das vezes, o mais engraçado, a gente nas redes sociais, há muitos, vamos lá, por exemplo, esses influencers que acham por aí nas redes sociais e que em algum momento sai e critica o deputado Muxanga. Uma pessoa que nem tem a idade, né, dele na militância de Renamo, mas é capaz de ter das redes sociais para criticar um indivíduo que tem uma vida clara, de veia pela política moçambicana. E a gente vê, por exemplo, os jovens por aí, da beleza, por exemplo, a de, vamos lá, querer sujar a imagem de um Venâncio Mungano. Um político deputado que abdicou de muita coisa por causa de uma causa justa. E em algum momento, eu creio que para aproveitar agora, é o momento de estas mudanças dos serviços da justiça andar atrás desses jovens. Porque muitas vezes as imagens das pessoas que lutam pelo país, que dão ideia, que dão opinião, muitas vezes são fustigadas, ou aliás, são sufocadas por causa desse tipo de jovens que usam mal as redes sociais. Estão ali, vão credibilizar a imagem do deputado Muxanga, ou do Venâncio Mungano, ou inclusive do presidente da República, sem que a pessoa saiba o que está a falar e por que está a falar. Então, é preciso com que jovens paremos com esse tipo de comportamento.
possamos resgatar a questão da educação. A educação conta muito. Um indivíduo educado não vai ter coragem de pegar o telefone, fazer uma live, né, assujar uma pessoa que nem é da família dele, nem conhece, nem vai crescer, nem tem uma proximidade de amizade. Exato. Então, é preciso com que a política tem que ser abraçada com pessoas maduras, com pessoas comprometidas e com pessoas que se identificam com as causas, para que esse tipo de situações já aconteça. E ademais, e é preciso também que a juventude, se está a abraçar uma causa, não se pode ficar cansado cedo. Causa é um processo, e um processo tem suas etapas, e essas etapas devem ser asseguradas. Quem quer a mudança, ou quem quer as coisas novas, tem que agarrar a cruz. E que agarrar a cruz não é coisa fácil, é um processo. É preciso ser persistente, lutar e trazer novas ideias. Isso estamos construindo em Moçambique. Hoje, muitos dos políticos já têm 40, 50 anos, daqui a 10 anos já vão à reforma. E que tipo de juventude hoje está a ficar para conseguir contribuir para a questão de Moçambique? Se essa juventude ambulante, que só pensa pelo estômago, não teremos políticos no futuro para este país. Exato, obrigado Orlando José. Eu passo neste momento para Marcelino Pangai. Marcelino Pangai, olhando para este processo todo que está a acontecer, as experiências, as evidências que nos mostram sobre esta arena política, será que os órgãos de gestão eleitoral, do processo eleitoral, estão a ser imparciais neste processo todo de criação de partido, de eleição? Há alguma imparcialidade por conta deste processo de aprovação deste partido? O país tem que encontrar outra forma de poder conseguir gerir Moçambique. A situação atual está-se a mostrar que não é fiável, não é? É o partido no poder que tem que aprovar se um adversário deve entrar ou não na corrida, não é? Ana Malala é um partido da oposição e quem deve aprovar a entrada na corrida do Ana Malala, do Venâncio Mondlane, é a Frelimo, porque o governo que está a gerir esse processo todo é o governo da Frelimo. Então, até que medida em que a Frelimo está com boa vontade de permitir a entrada de um adversário que, de alguma forma, se conhece o seu estado e que, de alguma também pode criar situações de atrapalhar o processo das eleições. É só essa questão que nós temos que perceber, não é? Estamos aqui perante um Venâncio Mondlane, um outro ator político que quer entrar na corrida e quem decide a entrada nessa corrida está também dentro da própria corrida. Que facilidade pode-se encontrar aqui para que efetivamente Venâncio Mondlane e o seu partido possam lá entrar na corrida? É isso que nós estamos a ver neste momento, mas é muito a pena. Venâncio fez a sua parte, está a fazer a sua parte, e o país não pode, pura simplesmente, estar só virado naquilo que Venâncio Mondlane vai fazer. Que apareçam também outros atores, porque os problemas que o país está a passar, todo mundo está a sentir na pele. Então, da mesma maneira que o Venâncio Mondlane encontrou uma estratégia para poder inverter o cenário, ele andou até um certo ponto. Se existe alguém também que tem ideias de como poder fazer, que faça. Não podemos aqui estar a crucificar Venâncio Mondlane, que tem isso, mas aquilo. Ele fez a sua parte, ou está a fazer a parte dele, para o bem comum. Então, todo moçambicano é chamado a poder ver como é que vai conseguir jogar, como é que vai conseguir entrar nesse Moçambola, tendo em conta que o líder desse Moçambola, provavelmente, aquelas equipes que se considerarem fortes, provavelmente não vão ser permitidas a jogar. Agora, em relação a Renamo, olha, os partidos Renamo, Frelimo, foram sequestrados por gangsters. Estão a desviar esses partidos. A Frelimo não é essa que nós conhecemos. Infelizmente, não sei quem que abriu as portas para que os gangsters entrassem no partido Frelimo e pudesse sujar a imagem de 75 desse partido
ia aparecer numa situação desta natureza. Esses gangues que sequestraram a Renamo, não sei quem abriu a porta para que eles entrassem e pudessem destruir todo aquele sonho de André Matsangaíça, do Afonso Dhlakama, para poder colocar o partido naquela miséria das eleições autárquicas e eleições gerais. Ao ponto de Filipe Jacinto Nunes, ele acabar de ser o melhor guarda-rede nacional. Conseguiu agarrar 10 penaltis, portanto 10 governadores. Arnaldo tentou marcar, mas não conseguiu converter nenhum penalti. Filipe Jacinto Nunes conseguiu agarrar todos. Eu acho que Filipe Jacinto Nunes, devia merecer uma insígnia por parte do partido dele pelos resultados que ele deixou no partido. Eu acredito que, independentemente da estratégia que ele usou para isso acontecer, mas na verdade ele deixou um partido bastante gordo, mesmo na Assembleia da República. Quantos penaltis que ele conseguiu defender, os assentos que ele conseguiu ter na Assembleia da República. Então, os membros da Frelimo têm uma dívida com o Filipe Jacinto Nunes em face dele. É verdade que a Renamo ela está numa situação dessa porque a própria Renamo, ela, como dissemos, deixou-se sequestrar. Uma exortação, deve-se buscar aqui uma fumigação à Comissão Política da Renamo. Uma fumigação séria para poder eliminar todas as baratas e bichos que eventualmente invadiram a Comissão Política. Todas as baratas e outras formigas que invadiram o Conselho Nacional da própria Renamo, por forma a que possa se resgatar o sonho de André Matsangaíça e do Afonso Dhlakama. Não faz sentido, mesmo agora, esse cenário que estava a falar com relação a Quelimane, o município de Quelimane. Honestamente, numa situação em que o partido se encontra, onde está a proteção do próprio partido? Se os membros constataram essa incongruência, por que não chamaram de lado ao presidente para poder... Quando coloca aquilo numa situação daquelas ali, está-se a abrir uma porta para destituir ou mesmo para que nas próximas eleições a Renamo não eleja edil para Quelimane. Não pode-se pensar aqui que aquela luta é para o Dr. Manuel de Araújo apenas. Dr. Manuel Araújo, se sai dali, é a imagem da própria Renamo. A própria Renamo tem experiência de garras e dentes em que o Partido Frelimo defende os seus interesses na Assembleia da República. Vê a união que o Partido Frelimo tem perante alguma fragilidade que for apresentada por um dos seus ministros ali. Nunca foram contra ele. Mas eu acredito que eles de lado falam. E agora, quando aparece em público a destornar o próprio edil, a própria liderança da Renamo em Quelimane, os próprios membros, significa isso que estão preparados para poder devolver o município, pura simplesmente. Então, dói essa situação que está a acontecer. É que é preciso que essa Renamo repense nem todas as verdades. A mentira que salva, em algum momento, ela pode servir, mas que depois possa se corrigir internamente. Não foi justo a posição da bancada da Renamo no município de Quelimane com relação a essa questão da divergência das contas. Porque aquilo que foi consumido publicamente, está-se a começar a ver que a Renamo não tem capacidade de gerir aquele município. Não é Manuel de Araújo só. Então, era a espinha dorsal onde a Renamo podia se orgulhar a estar a dirigir. E hoje está a entregar de bandeja aquele município. Então, é muita pena que está a acontecer lá. Essa questão que estava falando, a própria Frelimo, neste momento, Daniel Francisco Chapo, ele precisa fazer uma mudança profunda no seio do Partido Frelimo. Se pretende efetivamente que se volte aquele respeito que o Partido Frelimo teve
então que se faça uma mudança profunda. Não há como, mesmo dentro do próprio... Temos dito aqui, como que é possível que um membro sênior do partido, ele consegue introduzir seus familiares na Assembleia da República, no governo, vários outros lugares, formar clãs, porque ele é membro sênior do partido. No entanto, existem outros membros aqui, militantes, de camisola, dia após dia estão a dar, mas nunca tiveram oportunidade para isso. Ninguém tem que pensar de que as pessoas vão militar num determinado partido por um belo prazer apenas. Estão à espera de oportunidades também. Então, quando dentro do Partido Frelimo existem essas clivagens, membros sêniores, membros da base, estarem apenas a trabalhar para poder promover os membros sêniores e familiares desses membros sêniores, que até não têm vergonha de levar seus filhos para a Assembleia da República, de levar seus genros na Assembleia da República, levar primos no governo, enquanto que os membros que estão ali a trabalhar na base, estão lá, acreditam o que está a acontecer aqui. Aquele cenário que aconteceu com os jovens de Nampula, naquela conferência, é o princípio de algo no barril de pólvora que está a acontecer. Então, Daniel Francisco Chapo é chamado a poder intervir imediatamente. A Renamo é essa que nós decidimos o antídoto, uma pulverização na Comissão Política, no Conselho Nacional. E idem a todos os níveis, que é para poder ver se consegue resgatar. Não podemos ocorrer a mesma situação de Angola. A UNITA igualmente ficou de tanga depois da morte de Jonas Savimbi. Então todas as colônias portuguesas vão ser assim. Exato. Obrigado a Marcelino Pagai. Eu vou mesmo para António Muxanga. Quais entraves políticos e legais que podem estar a acontecer para a não aprovação do Ana Malala? E após a intervenção aqui, a retorquir algumas intervenções. Bom, primeiro queria dizer que o Nussi também passou este tipo de vexame. Há pessoas que diziam que o Nussi não podia entregar o diretor-geral do CISI porque roubou dinheiro, seria boa coisa. O senhor estava aqui a condenar isso. A Renamo tem que abraçar quem se suspeita que roubou. Eu acho que o discurso de um professor universitário não pode ser esse. O que eu espero é que o doutor Araújo, no lugar de aceitar que o documento fosse votado, devia ter retirado. Quando a questão está naqueles níveis, a discussão toma aqueles... E ele reconhecendo que houve erros de soma, o que se faz é retirar o documento. Ele insistiu que o documento tinha que ser votado. O documento está cheio de erros. As pessoas já tinham alertado sobre os erros. Ele foi renitente. O que deviam fazer? Então, para mim, aqui a culpa também do doutor Araújo. Se a informação que a imprensa espalhou for verdadeira. Estes, comandante-geral da polícia veio à Assembleia chorar ali, porque ele queria ir à reforma com 70 anos. E o diretor da Cernic ir à reforma com 60 anos. Chamamos, falamos com ele. Ele quis insistir. Alegadamente porque falou com o procurador, porque falou com o sei lá o que. Mas o ministro que era apresentar o documento olhou para as caras dos deputados e viu que aquele documento não ia passar. O governo retirou o documento. Foi corrigir. O documento voltou hoje e passou. Por que o doutor Araújo não fez isso? E ele próprio diz que não houve erro de duplicação de... Corrige esse documento. Não se pode aprovar o documento para ser corrigido depois. Então agora já não estou a perceber aqui se nós temos que ser iguais a Frelimo ou temos que ser diferentes da Frelimo. O senhor não está a ser consequente. A outra questão aqui é o galardão que o Nussi vai receber. Sim, o Nussi vai receber o galardão. Se não receber em Londres, vai receber na Procuradoria por causa do processo Sustenta. Ele e Celso Correia vão receber o galardão. Porque o atual governo já disse que não sabe nada de Sustenta. Agora, o dinheiro de Sustenta que está a faltar terão que nos dizer onde está. Então aí vai ter galardão. Vai receber um bom galardão, vai ser agradecido pelos 10 golos que ele marcou. Indo concretamente à questão que
que se coloca em relação a... Aqui é uma estratégia que está a ser usada, que é boa para quem usa, mas eu não gosto muito. Vitimização. O Denis Tivano apareceu a insultar o Ministério da Justiça porque em 30 dias não tinha respondido. Depois foi ao Ministério, o Ministério foi lhe mostrar o documento. Voltou e não disse nada. O Ministério foi lhe dizer que nós temos a obrigação de responder até 60 dias. Voltou e não disse nada a ninguém. Esta estratégia de manchar os outros não ajuda muito. Fez com que o Chega ontem perdesse a vice-presidência. Porque o segundo vice-presidente daquela Assembleia Portuguesa é o homem do Chega, porque o Chega é o segundo partido mais votado. Mas perdeu por causa desse tipo de estratégia. Vitimização. O tive que expor estimulação grande. Não se dorme na linha férrea, porque a locomotiva vai te esfregar. A outra questão que eu estou a ver aqui é do significado das palavras. O jornal Canal de Moçambique diz aqui que as irregularidades suscitadas pelo Ministério da Justiça prendem-se com a composição dos órgãos deliberativos, modalidade de eleição dos titulares dos órgãos de direção e disposições financeiras. Olha, estas questões em todos os partidos são reguladas pela lei geral. Não há ninguém que está autorizado a fazer das suas aqui. Agora, por que este Anamalala, tendo pessoas bem capacitadas, com grande gabarito, falaram aqui? Não sabem como é que devem ser compostas, qual é a composição dos órgãos deliberativos? Não sabem qual é a modalidade de eleição dos titulares dos órgãos de direção? Titular é um. Titular tem que ter 50 mais um, que é para evitar aquela coisa do Ferreira, que o Ferreira andou a fazer. De dizer que porque tem 37% tem que ser declarado porque tem maioria. Esses são órgãos colegiais. Titular 1. Quando se elege o presidente, ganha a presidência quem tem 50 mais um. Quando se elege o secretário-geral, ganha quem tem 50 mais um. Não é quem tem a maioria dos votos, não. Depois, eu acho que aqui pode ter havido um problema também do significado das palavras. Eu recordo-me que o meu avô, fora de há problemas, segundo me contaram, o meu tio que vive na Zambésia agora, o meu avô quando nasceu, foi estudar na escola oficial de Fumane. Naquela altura as pessoas eram registradas quando estavam quase a fazer exame. A pessoa podia estudar até terceira classe sem registro. Mas quando chega para ir à quarta classe, sobretudo quando tem nota de passagem de classe, depois do primeiro e segundo trimestre, o professor avalia você aderir ao exame, então você tem que ter registro para ter o bilhete de identidade, ou seja, de la pessoa. O meu avô foi à administração dizer que tinha cota Joan Nguyen. Então o administrador perguntou, o que é isso? Tinha cota esquema. Esquema, o que é esquema? É bênção de Deus. Então, quer dizer que o teu filho é bênção de Deus. Se aqui não é registrado aqui. Vai procurar nome. Ouviu? Sai. Senão vai apanhar palmatória agora. O meu avô saiu. Foi à escola dizer que o administrador está a negar de registrar o meu filho. Estava a dizer ao professor Raul Costa, que era o professor do meu tio. O professor foi com o meu avô para a administração. Perguntou ao administrador explicou. Diz que eu não conheço o significado dessa palavra Tinhico até John Nguyen. Eu, John Nguyen, sinto que é nome, Nguyen é apelido. Mas essa coisa de Tinhico eu não vou escrever aqui. Então ele foi obrigado a dar nome do professor. Ficou Raul John Nguyen. O assunto foi resolvido. Então, se calhar, pode ser esse problema do significado das palavras que está em causa. Lamentavelmente o canal não aborda aqui. Mas eu acredito muito nisto. Porque quando eu vi este nome Banto, para um partido político que se crê em português na língua oficial, as coisas... Mas não é problema isso. Nós vamos... Quer dizer, nós já tivemos esse problema aqui de uma empresa que escrita em nome Banto. É Chive. Pensamos que era brincadeira. É Chive.
E roubaram para nós, roubaram nas linhas aéreas. Chico, não recorda dessa empresa. Então, se calhar pode, não estou a dizer que é, estou a desconfiar que pode ser o problema de significado das palavras nos ouvidos do ministro e dos técnicos do Ministério. Quando chegarem lá, podem ter, se calhar, essa sorte, igual àquela que o professor Raul Costa teve com o meu avô, de o ministro aceitar o novo nome que pode arranjar. Mas não sendo isso, o que anda aqui é simples. O que eu sei, uma das coisas, é que os membros dos conselhos, dos órgãos deliberativos, não podem ser pares. Devem ser ímpares. Exato, obrigado, António Muxanga. Gostaria de deixar a palavra porque já estamos sem tempo mesmo. Alves Molongo, as últimas considerações. Infelizmente nós não temos tempo e pedimos também desculpas aos caros telespectadores por conta dos outros dois temas, mas prometemos trazer na sexta-feira para discutirmos isso com pormenor e detalhe. Afinal de contas, tivemos aqui uma situação em que há um tema que nos estava enquadrado e acabou surgindo neste debate sem filtros aqui no FTV Debate. Alves Molongo, as últimas considerações. Bem, em jeito de últimas considerações, queria mesmo buscar as palavras do deputado Muxanga, que essa ideia que o grupo de Venâncio usa de politização e pega isso como instrumento de pressão para a legalização no meio a uma polêmica. Eu creio que esses moldes de fazer a política não são muito coerentes, porque a dado momento é muita vitimização que depois ela acaba perdendo a sua credibilidade. Se formos já notar, hoje em dia, as pessoas já não abraçam muito essa ideia de autovitimização, essa ideia de se olhar sempre como vítima, porque há uma outra percepção, as informações também correm por causa das redes sociais. Então é preciso abdicar nisto e pegar questões técnicas mesmo para poder, de facto, legalizar o partido. Porque ao usar a instrumentalização, a vitimização, e desde o princípio já se cantava que este partido não ia ser registrado porque a Frelimo não ia aceitar. Isto já demonstrava claramente, ou já era um prenúncio de que vinha por aí grandes problemas. E hoje estamos a ter esses grandes problemas que ou surgem da má interpretação, daquilo que é a orientação da instituição que legaliza os partidos, ou é, de facto, essa questão da vitimização por parte do grupo de Venâncio Mondlane. Então, é preciso termos muita atenção. Exato, muito obrigado, caros painelistas. Obrigado, Alves Molongo. Se calhar esquecemos de uma coisa aqui muito interessante. Exato. É que sexta-feira é dia do Eid. Queremos felicitar os irmãos muçulmanos, os peregrinos que estão a vir de Meca, os outros que ficam lá, e rogar para que Deus abençoe esta grande comunidade e quem de direito sinta a pena dos muçulmanos, pare com os raptos. É possível parar de raptar a comunidade islâmica em nome da comunidade indiana, porque todos nós somos filhos de Deus. Temos sangue, temos alma igual. Exato, muito obrigado. Obrigado a António Muxanga, a Orlando José, a Barcelino Pangaia. Sei que ainda há muita coisa para dizer. O importante é que sempre estamos aqui, essa é a nossa casa. No próximo debate estamos aqui e vamos discutir com o pormenor o que deixamos hoje. Afinal de contas, este é o nosso espaço onde discutimos tudo mesmo. Caro telespectador, agradecemos pela audiência e com promessas de voltar na próxima quarta-feira. O que sempre temos dito é que discutimos aqui, nossa responsabilidade, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui. Até a próxima quarta.